Oi, gente, vocês veem, né? O Caio sem touca, né? O sol batendo. As temperaturas vêm a aumentar devagarinho. Agora nós estamos com perto de 8 graus positivos, né, gente? E são 10h30 da manhã. Lindo dia, né? Lindo dia. E nós vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos e a União Europeia, que anunciou o quarto pacote de sanções contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos avisaram que vão suspender as relações comerciais com a Rússia. E nós queremos falar um pouco sobre isso e se isso realmente afeta a Rússia como desejado. E nós vamos trazer um outro exemplo que também sofre sanções e como nesse país essas sanções fizeram ou não fizeram com que o ditador ficou de joelho. Nós vamos, como exemplo, falar sobre a Bielorrússia. Gente? Entre outras coisas, os europeus planejam suspender os direitos da Rússia como membro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Vamos garantir que a Rússia não possa mais receber financiamento, empréstimos ou outros benefícios dessas instituições. Falou a nossa Uschi, a nossa presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aquela nossa Uschi. Pois a Rússia não pode, por um lado, violar grosseiramente o direito internacional e, por outro lado, esperar gozar dos privilégios como parte da ordem econômica internacional. Privilégios? Quem é que goza de um privilégio se ele precisa da ajuda financeira do Banco Mundial, do Instituto ou do Fundo Monetário Internacional? É um privilégio quando eles te dão dinheiro? Eu diria dependência, gente. Dependência. Lembrando, nesse momento também, sobre isso eu falei em outro vídeo para vocês já, que a Rússia praticamente não tem mais dívida. Eles têm colocado nos últimos anos, venderam muitos títulos americanos, compraram com isso muito ouro, agem como um emprestador de dinheiro para os outros países, né? Então, longe de precisar de ajuda financeira. As vantagens que a Rússia desfruta como membro da Organização Mundial do Comércio também devem ser abolidas. Isso significa que o chamado status de nação mais favorecida da Rússia será retirado. Quer dizer, com essa retirada, pelo que eu entendo, podem ser colocados mais imposto sobre os produtos russos na hora de importar. Assim, a União Europeia proibirá a importação de bens essenciais no setor de ferro e aço da Federação Russa, como explicou a nossa querida Ursula. Esse é um golpe para um setor-chave do sistema russo. Priva o país de bilhões de dólares em receitas e de exportação e assegura que nossos cidadãos não subsidiem inadvertidamente a guerra do Putin. Pois é, eu estou rindo um pouquinho, né? Porque daqui a pouco eu já vou mostrar o outro lado da moeda, como eu muitas vezes gosto de mostrar para vocês. A União A União Europeia também bloqueia a exportação de bens de luxo para a Rússia.
a União Europeia, por outro lado, se afastou até agora. Pois é, eles jogam assim com cartas diferentes, né? A União Europeia, por outro lado, se afastou até agora de uma proibição de importação de petróleo, gás e carvão. Essas matérias-primas são a mais importante fonte de divisas do Kremlin. E será por quê que eles não proíbem a exportação do gás, do carvão, né, do petróleo, etc. Todos os dias, a União Europeia paga à Rússia 600 milhões de euros para o gás e 350 milhões de euros para o petróleo. Quer dizer, 1 bilhão, 1 bilhão de euros todos os dias são pagas para a Rússia. 1 bilhão. Em 30 dias são 30 bilhões. E eles podem, ao meu ver, eles podem colocar qualquer sanção. O Putin, enquanto são entregues todas essas matérias-primas. Pois é. Mas a Alemanha, em particular, está relutante em estender as sanções da Rússia às fontes de energia por preocupação com a segurança de abastecimento. Devia ter pensado isso já anos atrás, né? Mas, não. Mas outro problema que a gente também... Isso não é um problema novo, gente. Na crise de 1970, na verdade, aconteceu a mesma coisa. 73, 74, 75. Quando em muitos países aconteceram os domingos, os famosos domingos, que a gente não puder ter usado o carro, talvez uns e outros de vocês se lembram. Também aconteceu porque a independência grande de países do Oriente Médio. Mesma coisa, né? Mesma coisa, guerra contra Israel e Egito e não sei o que mais, né? Fez com que mostrou que éramos muito dependentes, né? E agora nós estamos na mesma situação. Não mudou muita coisa não nesses quase 50 anos. Afinal, a Europa é muito mais dependente do fornecimento de energia da Rússia do que, por exemplo, os Estados Unidos, claro. E o Canadá, claro. Porque eles não exportam tanto, porque eles têm próprios, né? Eles próprios têm. Que impuseram proibições de importação de petróleo russo nos últimos dias. E os Estados Unidos também estão aumentando a pressão econômica sobre a Rússia. O Biden novamente ontem assinou novas sanções contra a Rússia. O Congresso deve proibir a exportação de bens de luxo e a importação de vodka, caviar e diamantes. Meu Deus, sanções fortes, né, gente? Vodka. Eles não vão sobreviver nos Estados Unidos. E os russos também não vão sobreviver se eles não podem mais exportar a vodka, o caviar e diamantes. Que sanções são essas, né? Além disso, várias empresas e bancos americanos, como McDonald's, deixam a Rússia. Talvez até os russos agora vão virar, ou vão ter uma vida melhor, né? Porque com esse fast food, todos nós sabemos, né, que isso não é uma coisa legal, né? O McDonald's vai se retirar desse... grande notícia, né? O Starbucks, também, não vai ter mais café lá. O banco Goldman Sachs e o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, né? Vão se retirar também. De repente, isso tudo pode se tornar como uma coisa boa para os russos, né? Se os bancos caem fora,
se as grandes empresas, que afinal, o que eles trazem, gente? Fast food, café. Será que isso acaba com os russos? Será que isso faz com que o Putin vai dizer, agora então, a gente não pode mais exportar vodka? Nós vamos perder as empresas McDonald's, Starbucks. Pois é. Grandes coisas que acontecem. Parece assim. Pode até incomodar os russos. Mas duvido particularmente que seja o suficiente para colocar Putin de joelhos. Será que eles realmente acham que o presidente russo e seus partidários não contaram com isso? Com essas sanções? Será que eles acham que eles são tão burros assim? Talvez a Rússia acabe como a Bielorrússia. Prestam atenção naquilo que eu vou agora... que notícias vou agora trazer para vocês, gente. O detentor do recorde de sanções dos Estados Unidos em 2021 foi a China com 100 sanções individuais americanas, à frente de Belarus com 96, Rússia com 95 e Myanmar com 76 sanções individuais impostas no ano passado, de acordo com o Departamento de Tesouro de Washington. As medidas punitivas econômicas precisam ser direcionadas e duras. Mas, no caso de Belarus, esse não é o caso. E por que será, gente? Talvez vocês ainda se lembram das imagens de Belarus após a forte repressão da oposição da Belarus, a aterrissagem forçada de um avião da Ryanair em Minsk e o contrabando de refugiados para a fronteira externa da União Europeia, sanções duras, que nem agora também contra a Rússia, né? Foram impostas ao regime de Minsk contra o ditador Alexander Lukashenko. Mas, quem poderia esperar, né? Mas Lukashenko não vacilou economicamente. Pelo contrário. O quê, gente? O quê? Pelo contrário? A economia belorrussa cresceu no ano passado e o crescimento se deve ao milagre das exportações. Mas como assim? Como assim exportações? As exportações escutam bem, estão sentados ali, se sentem. As exportações para a União Europeia dobraram, apesar de todas as sanções. Dobraram, gente. Nos 3 primeiros trimestres de 2021, a União Europeia importou 96,1% mais da Bielorrússia do que no mesmo período em 2020. Quer dizer, comparando o ano inteiro, 2020, com os 3 trimestres do 2021, a exportação aumentou 96%, gente. Mesmo com todas as sanções. Meu Deus, eles têm medo dessas sanções. Uma razão é o forte aumento no preço das matérias-primas. Atenção, o Putin também deve estar rindo dessas sanções. Porque, enquanto isso, o petróleo explode. O gás explode. Todas as coisas que ele tem de monte, né? Os preços estão explodindo. E perde ali, mas ganha outro ali. Talvez até não exporta mais tanto, mas com a produção, quer dizer, com a explosão do preço, a receita pode até se tornar mais alta. Pois é, gente. Mas eles vendem outra imagem para nós, né? Uma razão é o forte aumento do preço das matérias-primas, que continua a subir, né, gente? Minsk exportou produtos que estavam particularmente em demanda durante a crise da cadeia de abastecimento em 2021.
tais como madeira, potássio, escutam bem, potássio para fertilizantes. A Rússia também, grande produtor de fertilizantes, né? E produtos petrolíferos. Lukashenko teve sorte em Belarus ter conseguido vender mercadorias que não conseguiu vender em anos anteriores e a preço muito mais altos. Além disso, o desenvolvimento se deve também à relutância da União Europeia em impor sanções que prejudicariam seus próprios membros. Pois é, né? Ela continua a ser dependente das exportações belarusas como fertilizantes e combustível diesel. Países como Itália, Hungria, Áustria e Bélgica não estão preparados para impor sanções mais duras porque as prejudicariam. De acordo com o lema, eu o magoarei enquanto não me magoa, pois de outra forma poderia haver tumultos internos nos países. As pessoas provavelmente ficando com a bunda fria, não podendo mais viajar, não podendo mais fazer isso. Talvez as pessoas iam na rua e isso teria problemas. Então, num lado, abrem a boca de grandes sanções, etc. E ao mesmo lado, sabendo que a gente faz isso e isso, aquilo, mas que não prejudica a gente economicamente. Assim que são as coisas, gente. Vejo vocês no próximo vídeo com mais informações. E até lá, mão no coração, gente. Forte abraço.